Já pode ir ativando a câmera aí, gente, que a gente já tira o print já e já segue viagem. Será que, eu acho que todos já entraram, né? Falta só Guilherme, tá com a câmera aí, Lucas, Maiara. Gente, por que vocês não conversaram comigo antes? Vocês ficam com medo? O que é que acontece? Fala para mim, Bianca. Você que tem mais coragem mesmo, não é de muito de ficar medindo palavras, né, Beatriz? Você que conhece mais a Bianca aí, eu acho que a Bianca é mais corajosa um pouquinho. Uai, não falasse em relação ao quê? Dos exercícios? Ué, vocês têm conversado comigo antes, ué. Só falta Uai, o Guilherme. Ah, o Guilherme já tá ali. Tava esperando o pontinho aparecer aqui, Guilherme, mas não vai aparecer nunca, né? Não, porque não tem câmera. Uai, o que, Bianca? Pode falar. Ana Gabriela, aparece de novo, por favor. não é, ué, você falou que era para fazer os exercícios do Enem. Não tava fazendo, ué. Só porque quando eu fui fazer, tinha uns com 70 exercícios, né? Aí foi onde surgiu a dúvida, que eu achei que o senhor queria uns 70 para dia 19, mas só. Bom que você aprende mais, ué. Oi? Bom que aprende mais, ué. Não, mas para dia 19 não dá, né? Falta o quê? 10 dias? Vou tirar o print aqui. Maiara, volta aí, por favor. Cadê a Maiara? Tirar aqui assim que a Maiara voltar. Aí voltou, vamos lá? Pronto. Quem que tá faltando, gente? Liberado aí, se vocês quiserem, tá? Quem que tá faltando? O Leonardo. Uai, eu acho que tá faltando só o Leonardo mesmo. O Leonardo, né? Tá. Então vamos lá, gente. Ó, esse assunto, ele é um assunto bom para a gente render, até mesmo porque eu acredito que vocês não terão dificuldades com ele. É claro que serão as dificuldades naturais, mas não é aquele tipo de exercício que a Gisele, a Gisele deixou para entrar só agora, só para ela não aparecer na foto. A Gisele vai entrar aí agora. Deixa eu colocar a observação lá. Mas ela tava na primeira aula. Tava mesmo. Ei, Gisele. Não gosta de foto, né, Gisele? Coloquei lá o comentário, tá? Para te respaldar aí, É tá, porque Gisele? na hora tinha saído. Tá tranquilo, eu comentei lá para não ter problema de frequência nem nada do tipo. Beleza? Então, vamos continuar aqui os pontos interceptos de uma reta. O que esses pontos interceptos? É quando eu tenho pontos que tocam nos eixos do plano cartesiano. Então, eu tenho aqui o ponto P e o ponto Q, por exemplo, e aí sempre que eu tenho um ponto na reta x ou na reta y, ou seja, na abscissa ou na ordenada, esses pontos sempre possuem uma das coordenadas igual a zero. Se ela toca no eixo y, ela possui coordenada x igual a zero, e se ela toca no eixo x, ela possui coordenada y igual a zero. É sempre assim, a gente também já sabe disso, mas ele traz essa informação aí para resgatar o conceito, tá? E como que eu faço, então? Se eu tenho pontos de intersecção de duas retas, por exemplo. Então, agora, em vez de ter uma reta tocando em dois pontos,
eu tenho duas retas, e essas duas retas, elas possuem, deixa eu só admitir aqui a Isabelle. Isabelle também não gosta de foto. E ela também só entrou depois dela. Gosta de foto não, Isabelle? Oi? Gosta de foto não? Perdeu. Não sou de foto, não. Coloquei lá no grupo para você não ficar com falta, tá? E qualquer coisa você comenta lá com a Carol. Importante vocês aparecerem na foto, porque aí às vezes a gente acaba esquecendo de comentar e aí a foto respalda vocês também aí para questão de frequência e tudo mais. Tá Como eu bom. tenho duas retas, elas são livres entre elas, elas podem ser crescentes, decrescentes, elas podem estar cruzando no primeiro quadrante, então elas podem tocar os eixos no primeiro quadrante, ela pode tocar os eixos no segundo, no terceiro e no quarto quadrantes, ou elas também têm um caso particular em que elas só tocam em um único ponto, que é o ponto da origem. Nesse caso, a única intersecção dessas retas é com o ponto 00. Diferente do ponto 00, se uma reta, é até legal vocês anotarem isso, assim, é óbvio, mas é um lembrete importante. Se uma reta, ela toca em um ponto, em qualquer ponto do sistema, do plano cartesiano, se ela toca em um eixo x positivo, negativo, y positivo, negativo, e esse ponto é diferente da origem, obviamente ele vai tocar em dois pontos. Então, em algum momento, ele vai tocar em outro eixo. Se ele toca no eixo x positivo, ou ele vai tocar no eixo y negativo, ou ele vai tocar no eixo y positivo também. Então, eu sempre terei a informação de dois pontos conhecidos quando eu tenho a ideia de que uma reta não está na origem. Quando a reta está na origem, é um pouco mais difícil de obter a equação dela, porque os pontos acabam zerando a operação. Então, por exemplo, se essa reta ela tocasse na origem, eu teria um x igual a zero e um y igual a zero. Aí o meu C1 aqui iria zerar. Mas, se eu tenho informações diferentes de 0,0, eu consigo fazer uma continha para calcular um valor de C2 diferente de zero. Não tem problema o C1 ser igual a zero, mas dependendo da situação, você precisa de mais informações. E quando a reta toca na origem, você só tem uma informação. Quando ela toca nos eixos x, y, positivos e negativos, você consegue obter duas informações, duas coordenadas. Então, ele comenta um pouco sobre um sisteminha que a gente cria. Então, se essas retas possuem pontos comuns, ele mantém aqui o x e o y iguais. Mesmo que elas possuam um comportamento diferente, em algum momento elas serão iguais. E aí eu quero descobrir, então, quais são os valores de x e de y. Nesses casos, eu preciso desenvolver esse sistema. Alguém tem dificuldade com o sistema de duas linhas e duas variáveis? Vocês têm dificuldade em sisteminha simples assim? Como é que é? Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando vocês tiverem que resolver lista de exercícios relacionados a sistemas e por alguma razão vocês não terem acesso ao gabarito ou qualquer situação semelhante, vai lá no Google e joga lá resolução de sistemas. Quando vocês pesquisarem, um dos primeiros resultados, se não me engano esse aqui, deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Esse site aqui, vou mandar aí no chat para vocês. Esse site aqui, gente, ele resolve aí muitas operações, tá? Para darem os gabaritos para vocês. Então, aqui vocês colocam os valores dos coeficientes que compõem o x1, x2. Você pode, inclusive, mudar o nome dessas variáveis. Você pode colocar x, y e z, por exemplo. Aqui você coloca os números que acompanham e aqui você coloca o número que aparece sozinho. Você pode ir montando. Por exemplo, aqui ele está 1, 2, 3, 4 colunas. Não, eu não quero 4 colunas. Eu só quero 2 colunas.
para as variáveis x e y, e aí eu coloco os números que acompanham aqui, ó, essas variáveis, eu coloco os coeficientes aqui, coloco o resultado do lado de cá, que é do sisteminha, e aí ele resolve. E aí quando ele resolver, por exemplo, vamos imaginar que o x é igual a 1 e que o y é igual a 3. Então, se eu coloco x mais y, eu tenho 4. Então, eu coloco aqui um x e um y. E como o x é 1 e o y é 3, se eu coloco um número negativo acompanhando o y, ou seja, x menos y, eu terei 1 menos 3, que é, então, menos 2. Quando eu resolvo esse sisteminha aqui, aí tem os métodos, tá? Acredito que o mais comum para vocês aí seja o de Gauss. Olha só que legal. Além de resolver e dar o gabarito para vocês, como 1 em 3, ele traz o passo a passo da resolução. Então, aqui, ó, ele deu o passo a passo do método de Gauss, que é aquele que a gente faz operações entre linhas. E aí ele deu aqui para a gente, passo a passo, como resolver esse exercício de sistemas. Ele também tem um sisteminha para operações envolvendo matrizes e para cálculo de determinantes. Olha só que legal. Então, se vocês tiverem que calcular um determinante muito longo ou tiverem com dificuldades, é só vocês entrarem nesse site aí e jogar lá os valores e fazer a operação para vocês obterem um gabarito, inclusive não só o gabarito, mas toda a resolução do exercício. Certo? Bem útil, hein? Ó, aqui ele colocou todos os métodos, ó. Vários, né? Só coloca aqui umas 7 formas diferentes de resolver o mesmo exercício, tá? Beleza? Então vamos seguir aqui. Deixa eu dar um F11 aqui. Quando a gente tem que estudar esses assuntos, é muito comum ele criar relação entre conteúdos. Então, ele comenta sobre geometria analítica de uma forma geral, mas ele traz também aí o plano cartesiano, distância entre pontos. Então, olha só, distância entre pontos, por exemplo, era conteúdo do módulo anterior. Mas agora ele trouxe aqui nesse módulo também, dentro do exercício do alinhamento entre 3 pontos, ele trouxe o conceito de distância entre pontos. Então, é muito importante a gente criar uma relação entre os módulos, porque os exercícios sempre estarão relacionados a mais de um módulo. É muito raro você encontrar um exercício de vestibular ou do Enem que ele é só sobre um assunto específico. A maioria das vezes eles envolvem 2, 3 assuntos. Inclusive assuntos relacionados à história, geografia, biologia, física, tá? Seguindo aqui, depois do alinhamento entre 3 pontos, ele traz o estudo da reta, que também não é novidade para a gente. A gente já viu aí a reta em vários momentos. Existem 2 formas gerais de equação da reta, que é a equação que vem nesse formato aqui, ax mais by mais c, em que as letras aparecem em um formato maiúsculo. Então, a gente tem a reta com esse tipo de equação, em que a, b e c são valores diferentes de zero. O c pode até ser zero, mas o a e o b nunca pode. E tem outras 2 formas também muito comuns em que o y aparece isolado, ou aquela outra equação da reta em que eu tenho x menos x0 igual a y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. São as 3 formas gerais. A Isabelle está perdendo a conexão? Será? Por que ela... Deixa ela conectar o áudio aqui. Isabelle, está me ouvindo? Sua conexão está caindo aí? O que está acontecendo? Perdeu uma parte? Isabelle, você perdeu uma parte aí? Sua conexão está caindo? O que é? Caiu agora. Mas foi rápido assim ou você ficou um tempo fora? Porque realmente não estava... Foi rapidão, foi. Tá, beleza. Qualquer coisa me pergunta aí. Então, quais são os tipos? Eu tenho a equação geral, que ela aparece nesse formato de letras maiúsculas, ax mais by mais c. A equação reduzida, em que o y aparece isolado, e aí eu encontro ali o coeficiente angular da reta, que é o termo que acompanha o x, e uma constante, que é o número que aparece sozinho. Então, esse formato y
igual a mx mais um h, uma constante qualquer, é considerada a equação reduzida. Essa equação segmentária talvez novidade para a gente não chegou a estudar ela nesse formato, mas ela traz aqui como x sobre p mais y sobre q igual a 1. Essa ideia aqui ela é legal de vocês darem uma olhada e entenderem, porque ele traz um pouco a ideia de elipse, o formato das equações que vem como hipérbole, em que ele olha o termo que aparece em cima e o número que aparece embaixo. No caso de elipse, de hipérbole, esses números de baixo eles estão elevados ao quadrado, né? Ambos os números, os de cima e os de baixo. Aqui da reta, como a gente está falando de uma análise linear, é tudo de grau 1, tanto as variáveis quanto as constantes. Tá? Então, equação segmentária, é legal vocês darem um destaque aí especial para ela, porque ela é novidade para a gente. Então, como que funciona a equação segmentária? Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho um x sobre p mais um y sobre q igual a 1. O que é o p e o que é o q? O p está acompanhando o x e o q está acompanhando o y, certo? P acompanha o x e Q acompanha o y. Olha só que legal. Se eu conheço os pontos que a minha reta toca no eixo, eu posso dar um formato de equação direto. É só eu pegar o x, colocar sobre, acima, né? Sobre acima mesmo, desse ponto que toca no eixo. Ou colocar o ponto Q sob, né, abaixo do y, que é aquele ponto que toca no eixo y. Então, P fica abaixo do x e o Q fica abaixo do y, porque eles são ambos os pontos que tocam nesses respectivos eixos. Tudo isso igual a 1, pronto. Eu tenho a equação segmentária da minha reta. Importante, porque eu realmente não conheço uma forma mais direta de obter a equação da reta do que esse formato aqui. Então, ele é um formato que te dá aí uma certa agilidade no seu processo, no seu cálculo. É muito importante vocês lembrarem disso aqui. E retas sempre caem no Enem. Vocês vão perceber que existem muitas questões relacionadas a retas no Enem, nos vestibulares de forma geral, porque é um conteúdo simples, mas que o pessoal acaba perdendo muito tempo fazendo as continhas, e aí eles gostam de colocar esse tipo de questão lá nessas provas, principalmente no Enem. Equações paramétricas de uma reta é quando eu transformo tudo em função de um parâmetro. Nesse caso aqui, é muito comum nos livros os parâmetros estarem relacionados à letra T, né, de tatu. Então, eu tenho as equações paramétricas de uma reta, são sempre duas equações. Eu tenho um x que está em função de uma letra, que é essa letra T, esse parâmetro, e o meu y, que é uma outra função também em relação à letra T. Então, eu coloco as duas variáveis em função de uma outra variável. Agora o y não está mais só em função do x. Ambos estão em função de uma letra, de uma variável t, um parâmetro t qualquer. Tá? Isso aqui ele está muito relacionado, ele aparece muito naquele tipo de questão em que eu tenho uma função que tem vários comportamentos diferentes dependendo da região em que ela se encontra. Aquilo lá é uma necessidade ali, é uma situação que envolve aí a parametrização da reta, a parametrização de curvas de uma forma geral. Esse formato aqui ele aparece muito quando a gente cria uma relação entre retas, aqui na geometria analítica, com parábolas, retas com elipses. Então, eles sempre gostam de trazer o encontro de retas, comportamento diferente dependendo da região, mesmo sendo todas retas. Então, isso aqui não é raro de aparecer, não. Acredito que ele vai aparecer aqui, inclusive no Enem esse ano, porque quando eu parametrizo, qual é a aplicação disso? De novo, eu reforço a ideia de que eu realmente acredito que as funções exponenciais, crescimento exponencial, taxa de crescimento de curvas, isso eu acho que vai cair muito no Enem. É um assunto de acordo com a situação que a gente está vivendo. Então, esse comportamento de curvas, gráficos, retas, parábolas, eu acho que isso vai cair demais. Eu acho que eles vão dar um destaque legal nisso, em função da pandemia
E então é importante vocês entenderem essa parametrização, queria que vocês colocassem um destaque, porque essa parametrização ela tem grande aplicabilidade nesse assunto, tá? Então é importante aí vocês realçarem essas observações. Como hoje a ideia era pincelar esses conteúdos, se a gente vê aqui, o próximo conteúdo a gente já está falando de inclinação da reta, eu quero aproveitar que agora são 12h16 e pedir para vocês, por exemplo, acompanharem comigo aí, resolverem aí, na verdade, me falarem. A número 1 da UNB, sei que vocês não gostam de questões da UNB, mas essa número 1 aí, especialmente, eu achei ela muito tranquila, fiquei até surpreso dela ser da UNB, e eu realmente gostaria de aproveitar essa oportunidade para vocês fazerem essa questão, tá? Ele dá para a gente os pontos já, ele falou que a reta passa pelos pontos 1, 3 e 2 e menos 2, e ele quer que você julgue os itens abaixo, e eu gostaria que vocês fizessem essa questão aí, gente, com essas 4 alternativas aqui, para a gente aproveitar esse tempinho que a gente tem, e aí depois que vocês fizerem, a gente vai ali para o próximo módulo. Mas, por exemplo, tenta encontrar a equação da reta, verifique se é x mais 5y igual a 16. Se não for, fala para mim qual é, por favor. Tentam resolver essa questão aí. Deixa eu ver como é que vocês estão nesse conteúdo. Qualquer dúvida, me fala aqui. Deixa vocês resolverem primeiro. Roberto, por exemplo, toda vez que a gente substitui algum valor assim, igual nessa equação da reta aí, que é a número 1, toda vez o resultado tem que ser igual a 0 para ela ser meio que uma verdadeira, nesse sentido? Entendi. Depende muito de qual é o tipo de equação que você vai adotar para resolver, sabe? Eu uso muito aquela que envolve o coeficiente angular da reta no formato y menos y0 é igual a m vezes x menos x0, sabe? Então, nesse caso, por exemplo, no meu caso, ele não é igual a 0, porque eu coloquei um y igual a um m multiplicado por um x, entendeu? Então, se você adotar esse modelo que eu acabei de comentar, por exemplo, não é igual a 0. Mas depois que você encontra a sua equação, um y igual a um número multiplicado por x, você pode trazer o x e esse número para o lado esquerdo da igualdade e falar que é tudo igual a 0, não tem problema. Mas não é uma necessidade, assim, você não precisa fazer isso. A seu critério é uma opção, é uma possibilidade, não uma obrigação. Tá? Deixa vocês fazerem aí. Alguém já conseguiu avançar? Vocês conseguiram encontrar o m, coeficiente angular? Como é que tá aí, gente? Essa aqui, ó, a 1 dá 2, quer dizer, a 2 dá 1, certo. A gente pode falar que é paralela, mas não de mesmo tamanho? Entendi a pergunta.
o que define uma reta paralela, na sua opinião? Assim, qual que é o seu entendimento sobre retas paralelas? Tipo assim, que elas estão no mesmo sentido, só que não precisa ser necessariamente o mesmo tamanho. Legal. Assim, se Gostei, no gostei, horizontal. gostei gostei da sua resposta, mas só complementa aí assim, ó, de uma forma bem objetiva, o M das retas paralelas precisam ser iguais. Então, Só o N? o M precisa ser igual, o coeficiente angular. Então, não importa quais sejam os pontos. Então, quando a gente fala de reta, na verdade, a reta, ela não tem tamanho, ela é infinita. O segmento de reta, que é um recorte que acontece entre um ponto e outro, né? Então, se a gente liga um ponto ao outro, a gente não está falando de reta, a gente está falando de um segmento, um recorte. Mas, se eu ligo um ponto ao outro e isso forma uma reta, significa que ela também cresce para baixo, também cresce para cima. Então, eu gostei da ideia de que a sua reta e o seu segmento é menor do que o outro, mas o que importa, na verdade, se ela é paralela ou não, é o coeficiente angular da reta. Qual o coeficiente angular da reta do item 1 da número 1? Eu não fiz ele ainda. Não fez? Tava lendo as bichinhas. Beleza. Faz, e depois faz a do item 2 da número 2. Verifique se eles são iguais. Depois que você verificar, me fala quais foram os valores que você encontrou. Tá. Mais alguém, gente, está tentando fazer aí? Me fala se vocês estiverem tentando, por favor. A Maera fica entrando e saindo, tô achando que ela já está aí almoçando, de boa. Alguém está fazendo aí, gente? Conversa comigo. Vocês... Eu achei aqui nessa equação aí. O meu Ah, deu 3. sua equação 1, seu coeficiente angular da reta do item 1 deu 3? Uhum. Tá, me fala como que você fez. Eu peguei o 1, né, lá como se fosse o x, sabe? Ah, Aí eu desenvolvi a equação só. tá, mas fala para mim quais foram os números que você substituiu onde aí? Pode falar que eu acompanho daqui. O 1 eu substituí no x, aí o y eu deixei para, tipo, ser a incógnita, entendeu? Certo. Aí, qual foi a equação que você utilizou? Essa mesmo que tá aí. Essa de baixo aqui? X mais 5y igual a 16? Aham. Tá. Aí, quando você substituiu o x por 1, você encontrou y igual a 3? Foi. Significa que o primeiro ponto foi satisfeito. Verifique então para o segundo ponto. Aham. Pega o x, substitui por 2 e vê se o y vai dar menos 2. Tá.
Porque se ele toca nesses 2 pontos, ela tem que dar certo para os 2 pontos. Pode falar, Steph. Sim, tá certo ou tá errado? Deixa eu verificar aqui. Fazendo é para descobrir os pontos? Y igual a... Y menos 3 igual a x sobre 3 mais 2 sobre 6. Tá, deixa eu entender. Pode falar. Assim é para descobrir os pontos, né? Deixa eu ver aqui. Mas eu fiz assim. Eu calculei também a equação da reta. Só que a minha parece que deu um pouquinho diferente. Me mostre de novo para eu verificar aí quais foram os dados que você obteve. Coloca aí, por favor, de novo. Já vai, João. O seu M, que ficou menos 2 mais 3 dividido por 2 mais 1, menos 2 mais 3, tá. Entendi. Olha só, começa assim, Steph, faz aí no cantinho, não apaga o que você fez, não, só para você ter uma comparação. Coloca aí no cantinho assim, ó, y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Aí eu vi que você fez essa estrutura, você colocou assim, ó, m é igual a y menos y0 igual a x menos x0, só que você já fez direto, o que não tem problema. Só que quando a gente faz direto, a gente acaba pegando o ponto inicial menos o final, então o que seria o ideal aí? O que você tem que fazer? Para calcular o m, você precisa pegar a menos 2, que é o ponto final, ou seja, é o segundo y, menos 3. Aí vai ficar menos 2 menos 3, dividido por 2 menos 1. Então, seu m vai ficar menos 5. E aí, eu não consegui visualizar certinho quanto que deu o seu m, mas verifica aí o que pode ter acontecido. Eu acho que você pode ter invertido aí a posição do y com o x. Realmente não lembro o que aconteceu aí, teria que olhar de novo. Pode falar, João. Espera aí que eu vou... a câmera aqui para te mostrar. Ó, aqui eu desenhei uma reta, né? Tá dando para ver? Tô visualizando. Só que ele está inclinado, João. Tenta virar o celular para ficar retinho. Isso. Aí eu não... Isso, entendi. Aqui eu tenho uma reta. Esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Certo. Ou seja, ele nunca vai interceptar a reta X, né? Porque a Concordo. aqui é um ângulo de 90 graus. Isso. Mas e se for um ângulo de 89,9 graus? Uma hora Legal. ele vai interceptar o eixo X? Legal, gostei da pergunta. Gostei. Está relacionado com o item 3 da número 1 também, tá? Respondendo a sua pergunta, se a reta... Vou dar uma resposta mais geral. Por que 90 graus? Quando você fala que a reta que você desenhou tem 90 graus com a reta y, com o eixo y, significa que, na verdade, essa reta que você desenhou é paralela ao eixo x. Retas paralelas não se interceptam. Se ela não for paralela, ela vai interceptar, ela vai tocar uma na outra, sempre. Então, se for 89,99999, vai chegar um momento em que essa reta vai tocar o eixo x. É só uma questão de ordem de grandeza. Então, retas paralelas são as únicas retas que não se interceptam. Certo? Então, por exemplo, para você verificar o item 3, é só você mostrar que o coeficiente angular da reta do item 3, x mais 2y igual a 3, é diferente do coeficiente angular da reta que toca no ponto 1, 3 e 2, menos 2. Então, está até relacionado com o que a Stephanie estava desenvolvendo ali, que é a obtenção do coeficiente angular da reta. Você conseguiu obter aí o menos 5, Stephanie, no coeficiente angular da reta? Sim, agora tá certo assim? 5x mais y, só um momento, deixa eu pegar aqui. 5x mais y menos 13. Tá, só esse menos 13 aí que tá diferente do meu. O meu deu menos 8. Mas deixa eu verificar a minha continha aqui.
Uhum. Tá. Seu coeficiente angular da reta deu menos 5, isso está certo. Quando você for calcular a equação da reta, você pega o menos 5 e substitui, e aí você vai colocar lá assim, ó, y menos 3 é igual a menos 5 vezes x menos 1. Aí você vai encontrar y igual a menos 5 mais 5 mais 3. Vai ficar positivo, porque ele vai passar para o lado de lá. A equação da reta aí, do enunciado, é y igual a menos 5x mais 8. O seu coeficiente, o angular está certo. Só falta aí o detalhe do valor. Você levantou a mão de novo, João? Porque você esqueceu ela levantada? Não, que eu esqueci. Então, olha só. O item 1 está falso, porque, na verdade, a reta ela não tem essa equação. A equação correta é y igual a menos 5x mais 8 ou y mais 5x menos 8 igual a 0. Tanto faz aí, tá, Guilherme? Então, você pode colocar o y isolado ou você pode falar que é tudo igual a 0. O item 2 da número 1, ele pergunta se a reta R é paralela à reta determinada. Como que você verifica isso? Você pode encontrar o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, fazendo até de uma forma mais direta, isolando o m e colocando que o m é igual ao y menos o y0 dividido por x menos x0. Quando você fizer isso, você vai obter o m igual a menos 5, como o coeficiente angular da reta desse item 2 é igual ao coeficiente angular da reta do enunciado, as retas são paralelas, portanto, esse item é correto. No item 3, ele fala assim, ó, as retas R e X mais 2y igual a 3 interceptam. Sempre que ele falar, se ele te perguntar se uma reta intercepta com a outra, é só você verificar o coeficiente angular. A gente já calculou que o coeficiente angular dessa é menos 5. O coeficiente angular dessa aqui, ó, gente, é de quanto? Fala para mim, por favor, alguém. Só de olhar dá para saber. Pode arriscar, não tem problema não. $90? Não. Se estivesse relacionado ao ângulo aí, talvez, mas a gente está falando de valores numéricos mesmo aí, e o coeficiente angular da reta é sempre o valor que acompanha o x com o y isolado. Então, na verdade, aqui, quando eu isolasse o meu y, eu teria que o meu número que acompanha o x, do lado de lá, seria menos 1 sobre 2. De toda forma, esse coeficiente angular aqui, ó, ele é diferente do coeficiente angular enunciado, porque o outro era menos 5 e esse aqui está dando menos 1 sobre 2. Coeficiente angular diferente significa que as retas não são paralelas. Se elas não são paralelas, elas interceptam. Outra forma de resolver esse exercício é o seguinte. Depois que você já tem a equação do enunciado, é só você pegar o y ou o x de uma equação conhecida e substituir aqui. Se você conseguir encontrar valores para x e para y, nessa de baixo, significa que elas tocaram nesse ponto. Então, nos pontos que você encontrar o x e o y, significa que foi o ponto que elas tocaram. Ponto comum entre as retas. Então, essa 3, ela é verdadeira e isso sempre vai acontecer quando uma reta não for paralela à outra. Elas sempre vão se interceptar. A número 4, o item 4... Oi, pode falar isso. Coeficiente angular diferente é o quê? Se elas tiverem coeficientes angulares diferentes, elas tocam. Se elas tiverem coeficientes angulares iguais, elas não tocam porque são paralelas. Tá quase acabando aqui a transmissão, a gente já vai para a última, ainda faltam uns 10 minutinhos. O gráfico da reta R não intercepta a região do plano x menor que 0 e y menor que 0. Então, ele está perguntando, ela passa pelo